O 8 de março é internacionalmente conhecido como o Dia da Mulher, uma forma de lembrar as mulheres que por muito tempo lutaram contra o machismo e contra os diversos tipos de opressões. Eu sou Leonora Salles e nos próximos minutos nós vamos debater mais sobre esse tema tão importante. E para falar sobre esse assunto, nós fomos até as ruas de Apodi para saber qual a opinião das pessoas sobre essa data, o 8 de março. As mulheres podem ser profissionais ou donas de casa, mães ou filhas. Acontece que muitas vezes elas têm que ser tudo isso de uma única vez. Por esses e outros motivos é comemorado o Dia da Mulher, uma forma simbólica de valorizar a luta que elas travam todos os dias. Eu acredito que, para além de ser um dia de comemoração, está mais como um dia de memoração, de lutas de mulheres emblemáticas. E eu acho que é importante porque sempre a gente vai tentar estar batendo na tecla de transformar o sistema, de transformar essa forma de viver, que acreditam ser o certo e o válido, mas que na realidade nos mata e nos oprime a todo instante. Eu acho que o Dia Internacional da Mulher significa, na verdade, uma representação por luta de direitos, de a mulher se colocar no seu lugar de fala e de igualdade perante a sociedade. Então, um dia para refletir e também para avaliar se realmente é o Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março é um dia que deve ser celebrado com muita alegria, não só pelas mulheres, mas pela sociedade no geral. Até aqui, nós mulheres já alcançamos patamares importantíssimos dentro de muitas profissões. Hoje nós ocupamos todas as profissões que antes só homens ocupavam. Então é importante lembrar que o dia 8 de março não é para ser celebrado apenas como um dia que se comemora as mulheres, mas sim por serem mulheres guerreiras, por terem conquistado seus espaços na sociedade com muita luta, com muita determinação, responsabilidade e comprometimento. Esse dia é muito importante porque traz à memória a conquista que as mulheres obtiveram ao longo do tempo, o seu espaço nos dias atuais. E a gente vê que a mulher é importante na sociedade, ocupa um importante papel em todas as classes sociais. Deixou de ser aquela mulher somente da família, está hoje no mercado do trabalho, ocupando o seu espaço. E enfim, todas as mulheres merecem e precisam desse dia de serem lembradas e valorizadas cada vez mais. Oficializado na década de 1970 pela Organização das Nações Unidas, o dia é comemorado há 46 anos e trouxe reflexões sobre o real papel da mulher na sociedade. As mulheres hoje são bravas naquilo que fazem. Ela é digna de homenagens no ano inteiro. Então, para todas as mulheres, a nossa homenagem, os nossos parabéns, não só por hoje, mas por uma vida de lutas, por uma vida de conquistas. É isso aí, e apesar das homenagens e comemorações, desde o início do nosso programa, aproximadamente 3 mulheres já foram agredidas. Isso porque a cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E agora chegou um momento muito importante para a gente, que para realizar esse programa especial, convidamos mulheres que se destacam por sua inteligência e força. Além de, claro, serem boas apodienses e contribuírem muito para a nossa cidade. Estamos aqui com Simone Cabral, Aparecida Carvalho, Saúde Paiva e Patrícia Raposo. 4 mulheres com diferentes e grandes personalidades. E primeiramente eu gostaria muito de agradecer a cada uma delas por terem aceitado esse convite. E agora eu vou pedir para cada uma se apresentar e contar mais sobre a sua trajetória enquanto mulher. Começando com Aparecida Carvalho. Olá, Leonora. Primeiramente queria agradecer, Muito obrigado pelo espaço. Eu sou Aparecida Carvalho, 29 anos, mãe de 3 mulheres, que não é uma tarefa muito fácil. Sou uma simples cidadã, dona de casa, mãe, que luta todos os dias pelos seus direitos e igualdade na sociedade. Bom dia Leonora, bom dia aqui as amigas, Aparecida, Saúde, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui hoje discutindo uma temática pertinente e necessária
que na verdade é uma temática para todos os dias. Então, meu nome é Simone Cabral, sou professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou professora do campus de Pau dos Ferros, leciono, sou lotada no Departamento de Educação, no curso de Pedagogia, mas sou cientista social da graduação ao doutorado. Muita gente acha que eu sou pedagoga, amo a pedagogia, faço parte desse curso, mas não sou pedagoga de formação. O tema sobre as mulheres, sobre gênero, ele faz parte da minha trajetória profissional enquanto docente, que atuo na temática, seja em sala de aula, né, nas discussões com meus alunos, seja principalmente em orientação de trabalhos de final de curso, tanto de graduação como em nível de mestrado. E o tema também faz parte da minha trajetória enquanto mulher, enquanto militância, que na verdade a defesa dos direitos, né, de igualdade de gênero é uma luta diária, independe de classe social, independe de cor, ela faz parte da nossa trajetória enquanto ser humanos. Então faz parte da minha vida enquanto pessoa, enquanto mulher e enquanto profissional. Olá, Leonora. Eu sou Saúde Paiva. Me considero uma mulher simples, uma mulher comum, como a maioria das mulheres. Sou mãe, sou profissional e profissional de saúde. Sou dona de casa, também muito dedicada ao lar. E também sou bastante religiosa. Gosto de praticar o meu catolicismo. Então, assim, na atualidade, né, a gente vê muitos questionamentos em relação às mulheres de um modo geral, e a gente está sempre procurando incorporar essa luta de direitos iguais para todos, né? Devemos estar sempre buscando a melhoria para a vida das mulheres. Olá, Leonora. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite por estar aqui. E essa é uma responsabilidade muito grande, né, estar aqui como representação das mulheres apudienses, né, principalmente por não me considerar assim uma pessoa. Minha trajetória é também muito comum. Sou mulher, né, sou mãe, sou dona de casa e alio a isso tudo uma trajetória profissional. Sou professora, também sou estudante. Então, assim, como o Simone fala, a questão de ser mulher, ela já nos impõe uma luta. Eu acho que só ser mulher já nos obriga a estar lutando por espaço, né, na sociedade. E essa é uma luta, por quê? Porque a gente está sempre tendo que dividir, né? A gente carrega todas essas tarefas domésticas, essas responsabilidades que nos foram imputadas, né, que poderiam estar sendo divididas com muita naturalidade com os homens, mas a gente se sobrecarrega e, além de tudo, ainda tem que ser boa profissional, tem que ser excelente mãe. Então, assim, nos é cobrado muita excelência, né? E ser mulher é ser de luta. E há um tempo, né, a gente tem também travado essa luta no cotidiano, seja na sala de aula como professora, seja como mulher, né, buscando esses espaços. E através da leitura, né, que é o que me traz aqui. Eu vou falar um pouco desse projeto daqui a pouco. Então, esse encontro com a leitura, através da literatura, eu me coloco também muito nessa luta. Foi a literatura que me proporcionou isso. Então, todas se apresentaram e, como Patrícia bem disse, ser mulher é ser de luta. E a gente sabe que a gente vive em uma cidade pequena, Apudi hoje é considerada uma cidade pequena, assim, de pequeno porte. E a gente sabe que o pensamento das pessoas muitas vezes é pequeno também. Então, eu gostaria de perguntar a Aparecida, ela como mulher negra, enquanto mãe também de outras 3 mulheres, como você lida com os julgamentos da sociedade, com os preconceitos e como você dribla tudo isso enquanto mulher? Olha, Leonora, não é uma tarefa muito fácil, né? Como todas aqui falaram, o fato de ser mulher já nos torna muito fortes. Eu passei por muitos preconceitos na minha infância, porque vivi alguns problemas familiares devido à violência contra a mulher, né? E ser mãe de mulher é educar os seus filhos que
Por exemplo, a minha filha passou recentemente por um bullying na escola por ser negra. E cabe a mim como mãe conversar com minha filha que, primeiramente, que não existe distinção de cores entre as mulheres, né? E o que me deixou muito triste é porque esse fato ocorreu vindo de outra menina. E é aí onde está a gente como mãe, ensinar aos nossos filhos, né, principalmente as mulheres, o seu direito de respeitar outras mulheres, do quanto isso é importante e tudo mais, né? Vivemos aí em uma luta bastante acirrada pelos nossos direitos. Eu, como negra e mãe, dona de casa, já vivi preconceitos, inclusive no trabalho, por ser negra e por ser mãe de 3 filhos, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil, como eu falei, mas quando você tem em sua mente o seu valor, o que o seu direito é, e você educa os seus filhos dessa maneira, torna-se algo melhor para lidar com isso. Além disso, Leonora, como eu falei, né, sobre algumas coisas que eu sofri na infância, eu perdi a minha mãe muito cedo, com 5 anos de idade. Isso já me tornou uma menina muito forte, uma mulher com um pensamento sempre ligado aos direitos das mulheres. E ela foi vítima de uma violência por um cara que não aceitou o fim de seu relacionamento. A gente sabe que vivemos em uma luta muito grande, né, contra a violência contra a mulher. Apesar de se passaram 25 anos, é uma tristeza ver que praticamente nada mudou. Há uma luta muito grande, como aí a Lei Maria da Penha, que apesar de ser uma lei, não se vê tanta mudança assim, né? Isso, no meu caso, isso me fez uma pessoa mais forte, mas eu poderia ter ido por outro caminho, ter crescido uma pessoa revoltada, e eu usei a minha dor para me fortalecer e mais engajamento assim na luta contra a mulher, sabe? Então, assim, hoje o meu pedido como mulher é que, acima de tudo, os direitos delas valham. Que toda essa luta não seja em vão, né? Porque, como eu falei, se passaram 25 anos e parece que nada mudou. Estamos aqui também com Simone Cabral, que é professora universitária da nossa querida UERN, Universidade do Estado. E eu acho muito interessante trazer Simone, trazer essa abordagem dela, porque, como ela mesma já falou, é uma mulher que estuda gênero e está dentro de um ambiente acadêmico, já faz parte da academia há muito tempo. E acho muito interessante lhe perguntar agora, Simone, até fazendo um paralelo com o depoimento de Aparecida, porque a gente sabe que na teoria e nos estudos a relação com a mulher é completamente diferente do que as mulheres vivenciam na prática. Então, como você enxerga isso, essa diferença para o que a gente vê na teoria e o que realmente as mulheres enfrentam na prática? Obrigada, Leonora, pela pergunta. Acho que é muito pertinente fazê-la, até para que a gente possa, de fato, esclarecer. Nós, né, professores, como a categoria em si, nós sempre somos colocados como aqueles que pensam, como se houvesse a separação entre os que pensam e os que vivem, não é a realidade. Como se fosse ambos separados, né? Como se eu pudesse separar o ser pensante do ser real. E nós, né, que estudamos, que estamos embrenhados nessa discussão sobre gênero, sobre o contexto social, sobre o fenômeno social, ao contrário, cada vez mais nós estamos envolvidos com o campo da realidade. A universidade, ela precisa estar aberta, plural, para acolher esses temas da realidade, para trazer dentro da universidade a discussão de gênero, para trazer para a universidade, para fora dela, a discussão sobre violência, para discutir na sala de aula o campo das relações de gênero, porque não basta só ser educado em direitos, você precisa vivenciar os direitos. E assim, o ser mulher é algo que está permeado por nós nascermos mulheres,
Mas não é só, por exemplo, a perspectiva de você nascer mulher. Não quer dizer que você nascer mulher, você tenha essa consciência ou você tenha essa compreensão da luta das mulheres. E o campo da universidade é o campo privilegiado para isso. E aí, um dia como hoje, o 8 de março, é um dia que é celebrado. Mas a celebração do 8 de março não é algo para ser festivo, comemorado. É algo para ser denúncia. Então, o 8 de março não é um aniversário do Dia da Mulher. É um dia para denúncia de violência, é um dia para denunciar o processo de invisibilidade das mulheres, e é isso que a gente discute na universidade. Quando eu discuto gênero na escola, e discuto com meus alunos gênero na escola, eu estou trazendo para o campo da universidade um contexto real, da vida real. Só para você ter uma ideia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou dados de 2019 de que 42%, por exemplo, da violência contra as mulheres acontece em casa. Esses dados são construídos onde? Como? Na universidade, nos institutos de pesquisa. E esses dados refletem o real. Então, esse é o nosso espaço de luta para a gente traduzir no campo da universidade violências que estão no dia a dia. Por quê? Porque as pessoas encaram com naturalidade a violência. Olha o ditado que diz, em briga de marido e mulher não se meta a colher. Quantos e quantos de nós não vivenciamos esse ditado popular e tornamos naturalizados a violência contra as mulheres? E tornamos naturalizados também a invisibilidade. É tanto que uma outra coisa que nós discutimos também é a desconstrução justamente do socialmente invisível, que são as mulheres. E aí está no senso comum, a gente precisa desconstruir, preciso a gente trabalhar gênero na escola, porque não é ensinar as meninas a serem mulheres, as meninas a serem meninas. Os meninos também precisam aprender a respeitar as mulheres. Então, é uma educação de gênero. Gênero significa homens e mulheres, igualdade de homens e mulheres. Exatamente, Simone. Eu acho muito interessante essas colocações que você trouxe, muito pertinentes. E até fazendo um paralelo com o que a Aparecida falou sobre a história de vida dela, fiquei até surpresa, porque o tema que eu trabalhei na minha graduação foi sobre feminicídio, como o caso que ela acabou de relatar. E eu acho muito interessante porque quando a gente tem a vivência da graduação, quando a gente começa a estudar esse tema a fundo, a gente sente muita dor, assim, é muito difícil terminar, mas ao mesmo tempo a gente sente que é necessário, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande em compreender isso. E eu acho muito interessante porque no início do meu TCC eu falava lá sobre antigamente como o jornalismo abordava esse tema em suas publicações, e tinha muito que falava em crime em legítima defesa da honra, como se o homem tivesse esse direito de matar as mulheres porque ela, no caso de traição, porque ela havia ferido a honra dele. Então era um direito assegurado pela lei. E a gente vê que até hoje tem isso. É tanto que quando dizem que uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro, as pessoas costumam perguntar primeiramente o que ela fez. Isso é uma implicação que tem até hoje. Uma das conclusões a que eu cheguei no final do meu TCC, do meu trabalho de conclusão, é que os veículos de comunicação dificilmente usavam o termo feminicídio e sempre usavam a mulher como um objeto à parte. E é muito duro assim a gente ter essa vivência, porque também, assim como a Aparecida, eu decidi estudar e ir a fundo nesse tema, porque eu sei que
hoje, se as coisas tivessem sido diferentes, se a minha mãe não tivesse se separado do meu pai em um determinado momento, hoje ela estaria nessas estatísticas. No tempo que eu concluí a minha graduação, tinham dados de 2015 que dizia que o Brasil era o 5º país em números de feminicídios. Atualmente, a gente já está em 2021, não tenho uma certeza exata de como estão esses dados, mas eu acredito até que tenha piorado, principalmente por causa dessa pandemia do coronavírus, que agravou muito os casos de alcoolismo, os casos de violência doméstica. Então, realmente, Simone, eu acredito que a gente tenha que discutir esses assuntos e principalmente na universidade, porque a universidade na minha vida foi um divisor de águas que me fez ir a fundo nesse tema, querer ir a fundo, e eu acredito muito na educação como uma potência transformadora, realmente. A gente tem o poder de transformar através disso, inclusive quero continuar estudando esse tema no meio acadêmico. E é isso, eu acredito muito na potência transformadora da educação, porque foi na minha vida uma potência, foi na das minhas irmãs, que eu também tenho 3 mulheres, 3 irmãs, e por isso eu acho esse relato muito forte, muito importante para agregar aqui no nosso debate. E eu acredito, inclusive, que uma das maneiras da gente falar mais na sociedade abertamente sobre esse tema e sobre mulheres é a gente, inclusive, ler mais sobre mulheres, estimular essa literatura sobre mulheres. Simone falou, inclusive, sobre estudar gênero nas escolas. Também concordo plenamente com isso. E nós estamos aqui com a convidada, Patrícia, que participa de um grupo de leitura sobre mulheres. Por isso eu gostaria de perguntar, Patrícia, mais sobre o programa, o projeto Leia Mulheres, e qual você considera a importância desse projeto para a sociedade como um todo, ler mais sobre essas mulheres. Leonora, agradecendo a pergunta, né? É uma oportunidade da gente estar difundindo aqui o trabalho do projeto, né? Que já está no município. A gente completa agora em maio 4 anos de atividade, né? Mas ainda é um espaço muito invisibilizado, né? A gente atinge um público, né? Na zona virtual, a gente atinge um público, né? Nos nossos grupos, tanto no Instagram quanto na nossa página do Facebook, um público muito grande. Mas assim, quando a gente parte para os encontros presenciais, a gente atinge no máximo 15 mulheres, né? A gente já comemora quando a gente consegue atingir um público de 20 mulheres. Então, antes da gente ir para essas limitações e dificuldades que a gente encontra de trabalhar essa questão aqui, eu vou dizer como é que a gente chegou nesse projeto. Por meio das nossas buscas virtuais, a gente viu, né, encontrou um site que Leia Mulheres, exatamente carrega o nome do projeto, que surgiu em 2014, quando uma autora, né, chamada Catherine Walsh, uma londrina, ela fez essa hashtag para estimular que mulheres lessem mais mulheres, né, inclusive como uma forma de fomentar o mercado editorial. Que eu fiz esse exercício e recomendo que vocês façam. Vocês vejam na estante de vocês, quem tem o hábito de consumir livros, quantos livros femininos vocês têm para cada obra escrita por homens, né, para cada obra masculina. E eu, que já tinha uma vivência, porque esse universo, né, de literatura feminina já estava na nossa trajetória, mas assim, eu fiquei, na minha estante, era ínfimo a quantidade de livros escritos por mulheres quando comparada com os homens. Então, a partir dessa hashtag, 3 paulistas, né, Juliana Gomes, Juliana Leuenroth e Michelle Henrique, tiveram a ideia de criar, com essa mesma nomenclatura, um clube de leitura que se expandisse. Mas qual é o objetivo disso? Exatamente, fomentar a leitura em mais mulheres para aquecer o mercado editorial e fazer com que mais mulheres tivessem sua autonomia financeira a partir de sua obra, a partir de sua criatividade. Porque se a gente for, né, voltando aí, você falando na questão de ir para a antiguidade e ver a participação da mulher, como era que ela era vista, se na questão de violência ela apanhava e isso era legitimado, as mulheres
até o século XVII, XVIII eram proibidas de escrever. Elas escreviam sob muita pressão, elas escreviam escondido dos maridos. Então elas não podiam revelar suas sensibilidades, sua criatividade. E o mercado editorial nessa época ainda era muito mais restrito. E nós estamos hoje no século XXI, mas ainda existe essa lacuna, ainda existe essa diferença que é muito grande, apesar de clubes como esse terem surgido e ampliado esse raio de ação. Mas o objetivo é exatamente fazer com que a gente conheça a literatura feminina e ela saia do estereótipo de que mulher, né, como foi um estereótipo colocado exatamente em função da sociedade patriarcal que a gente vive, né? Mulher escreve demais sobre os seus sentimentos, e quando a mulher revela seus sentimentos, ela está revelando uma dinâmica familiar, ela está revelando tudo, né? Então era por esse motivo também que as mulheres eram muito impedidas de escrever. E isso cria um estereótipo de que a literatura feminina ela é inferior. Inferior exatamente porque ela só traz a questão do sentimento, do sentimentalismo. Então a mulher está sempre agregada aqui à escrita de poesias, à escrita de contos muito sentimentalistas. Então, para quebrar esse estereótipo, é que surge esse projeto para mostrar que mulheres estão na ciência, estão escrevendo ficção científica também, estão escrevendo ciência, estão escrevendo contos, poesias, mas também escrevem outros gêneros. E a gente precisa explorar isso, e a gente precisa entender que a qualidade da literatura feita por mulheres, ela não é inferior ao dos homens, né? Que é um mercado dominado, porque os homens, eles, devido a gente ter essa estrutura patriarcal, eles dominam todos os âmbitos, né? E a mulher ficou confinada por muito tempo à esfera doméstica. Isso se traduz em todos os outros espaços. Tire aqui pelos nossos depoimentos. Antes da gente falar da nossa trajetória profissional, a gente fala da nossa trajetória pessoal. A gente fala que é mãe. É como assim, a gente se sente até culpada se a gente colocar a maternagem em segundo lugar, né? Chega a esse ponto da gente se achar culpada se a gente colocar uma outra atividade no lugar da maternagem, de ser dona de casa, de exercer essas funções como se isso fosse algo natural da mulher, e não é uma construção social. As mulheres que não quiserem ser mães, elas têm todo esse direito, mas por muito tempo ficou legado isso, que as mulheres só seriam mães, que as mulheres só seriam donas de casa. Então o projeto, ele vem para desmistificar isso muito, né, através da literatura. E tem sido, assim como foi a universidade para você, que foi para mim também, eu acredito que para todas que estão aqui, esse divisor de águas, o projeto também está sendo. Nós temos mulheres de faixas etárias diferentes e temos de classes sociais diferentes. Então, assim, atinge com várias experiências de vida, e essas mulheres encontram nesse projeto acolhimento e também a oportunidade de conhecer essa literatura. Nós estamos aqui hoje também com Saúde Paiva, que recentemente esteve candidata a vice-prefeita aqui na cidade de Apodi. E a gente sabe que a cidade de Apodi tem uma representação difícil aqui de mulheres na política. Inclusive, a Câmara Municipal hoje é ocupada majoritariamente por homens, assim como a Prefeitura. E você, Saúde, enquanto candidata que já esteve em um pleito eleitoral, qual você acha que é a importância das mulheres estarem na política, e por que você acha que esse quadro exatamente escasso de mulheres na política se dá aqui na cidade de Apodi? Leonora, na verdade não é só na cidade de Apodi. Esse é um quadro geral, eu diria que do Brasil e do mundo, né? E sendo Apodi uma cidade já bem mais interiorana, né? Isso se faz mais presente. E claro que a gente associa isso, primeiro, a maneira como as mulheres são criadas e tratadas, né? Desde jovem, quando a gente nasce, já é com toda como se fosse uma bula. Como é que a gente vai se comportar diante da sociedade? Tem que ser aquela mulher que é preparada para ser mãe, que tem que ser aquela mulher que tem que ter dotes culinários, que muitas das vezes até a mulher está disfarçada na sensualidade, e acaba que a mente fica um pouco de lado. Mulher não precisa pensar, assim pensa a sociedade, né? Por quê? Em 1906,
Existia uma escritora que ela já falou no seu discurso, acho que o nome dela era Meline Falcão, se ela é alemã. Ela dizia assim, a lei que os homens criaram. E ela lutou muito contra essa lei, porque a lei, ela se sentiu muito excluída naquela época. Hoje nós nos sentimos, imagine em 1800, 1900, no início de 1900. E ela foi à luta com outras mulheres, outras donas de casa, porque elas queriam ter o direito de participar de umas leis que eram direcionadas a elas, que elas não podiam fazer as leis, quem fazia eram os homens. Ou seja, se eles faziam a lei, eles já deixavam a mulher totalmente de lado. E ela lutou muito e foi através dessa luta que conseguiram, mais na frente, o voto feminino, né? Começa mais ou menos por essa época. E aí vem uma coisa bem interessante, o fator econômico, né? Geralmente nós mulheres, a gente não tem o incentivo de começar a trabalhar aos 18 anos. Não, a gente tem o incentivo de aprender a cozinhar, aprender, hoje não tanto, mas a costurar, ser uma ótima dona de casa para arranjar um bom partido. E essa história veio mudando, né? Eu não fui atrás do meu bom partido, eu fui atrás do meu amor. E sempre, muito cedo, apesar que na época também enfrentei assim, umas dificuldades, eu quis ser uma profissional. Mas isso não tirava de mim o desejo de ser mãe. Não tirava de mim o desejo de ser dona de casa. Mas enquanto mulher, porque o homem ele pode ir para a política, ele pode ir para qualquer área e ele é um dono de casa. Então a mulher também pode ser uma dona de casa, pode ser uma mãe, uma boa mãe e ser uma boa profissional e também saber pensar. E foi pensando nessas situações que depois de praticamente toda a minha trajetória assim, profissional, me veio a oportunidade, o espaço e eu aceitei de ser candidata, né, a vice-prefeita aqui e só me honrou, gostei muito dessa participação, mas essa minha vida de luta por direito das mulheres vem de muito longe. E eu não digo nem direito das mulheres, eu digo de direitos humanos, porque eu sempre estou a favor de uma luta onde a coletividade está sendo oprimida, está sendo prejudicada. Isso passa por muitas coisas, passa pela violência da mulher, passa pelos direitos de saúde, passa por todos os direitos de cidadão. Hoje nós somos, as pessoas não percebem que nós vivemos ainda numa escravidão. Existe sempre alguém que está dando as ordens. E existe nós aqui recebendo as ordens e aceitando. E aí a gente, para que essas ordens sejam desfeitas, a gente tem que correr atrás, onde a gente pode falar e alcançar. E uma das coisas a gente sabe que quem muda a lei são os políticos. Então nós temos que entrar na política, nós mulheres. E acima de tudo, temos que incentivar as mulheres, porque como já dizia a escritora, se a gente não entrar na política, vai ser sempre as leis que os homens vão fazer. Então as mulheres têm que estar lá garantindo os seus direitos e os direitos, claro, dos seus filhos também e os direitos do cidadão como um todo. Eu gosto muito da questão da política e eu vejo que a situação aqui em Apodi passou por a questão da economia. As mulheres, você sabe, para entrar numa disputa política, você tem que ter um financiamento. E às vezes o pai mesmo quer financiar o filho. E quando financia a filha, ele quer dizer como a filha deve agir naquela cadeira que ela conseguiu. É como se a cadeira fosse dele, ele não quis ir participar. Ou então, às vezes, o marido bota a mulher para ser, porque a mulher tem mais, digamos assim, uma simpatia diante do público. Ele bota a mulher para ser candidata, a mulher se elege e ele fica por trás dizendo o que a mulher tem que fazer. Então, eu não comungo com essa participação das mulheres. Acho que as mulheres são muito capazes e elas devem ir à luta por elas mesmas. E botar lá o pensamento dela e a defesa de cada uma. Então, é esse meu pensamento. Só incentivo a outras mulheres buscarem a política. É necessário que nós, mulheres, entremos na política, mesmo porque a mulher conhece mais a questão da humanização. As mulheres, geralmente, elas trabalham mais com o coração e o homem com a razão. Apesar que as mulheres são muito cheias de conhecimento práticos também e racionalidade. Mas a gente ainda não é vista assim e eu acho que só através de uma lei constitucional onde as mulheres lutem e coloquem essa lei lá e traga essa luta para uma igualdade mais justa.
entre homens e mulheres. Nós somos companheiros um do outro, nós não somos rivais e não precisamos estar debatendo esse é meu direito, esse é o seu direito. Então, o direito de vida e de morte é para todos. Então, nós devemos lutar por essa luta na sociedade. Obrigada, Leonor. Inclusive, mais mulheres na política representam mais políticas públicas para mulheres. E para refletir sobre esse tema, nós falamos com uma mulher aqui de Apodi que fez história como sendo a vereadora mais votada no pleito eleitoral de 2012. Então, vamos conferir o depoimento dela. Olá, me chamo Hortência, né? Já sou bem conhecida aqui no nosso município. É um prazer nesse momento estar aqui participando, principalmente voltada à questão de falar sobre a mulher. Sou professora, mas como já me apresentaram, né, tive a oportunidade de estar presente em 2 cargos eletivos, fui vereadora, estive vice-prefeita, a primeira vez jovem, mulher, fui candidata a vereadora e consegui o êxito de ser a mais bem votada, né? No pleito de 2012, assumi o mandato de 2013 até 2016. Desde o primeiro momento que eu ingressei na vida pública, existiam pré-julgamentos de que eu seria uma Barbie, que seria alguém que não tinha expressão, porque eram outras pessoas que estavam por trás de mim que tomariam decisões. Quando eu tomei algumas decisões, fui julgada. E aí falar sobre a mulher na política é importante. A gente sabe que a mulher já vota há algum tempo, já pode se candidatar há algum tempo, mas nós sabemos que até mesmo aquelas cotas de 30% que se coloca dentro dos partidos, dentro das coligações, né, que antigamente se fazia, é algo que não surte efeito. Primeiro, a gente sofre preconceito de mulher para mulher. Nós, quando estamos no mandato, nós não somos ouvidas, somos até motivo de piada. A gente sofre assédio, certo? Eu passei isso durante o meu mandato de vereadora, eu passei isso durante o meu mandato de vice-prefeita. Hoje eu não ocupo mais um cargo eletivo, né, como todos sabem, mas eu voltei à sala de aula e eu faço questão de trabalhar a política, né, dentro da sala de aula, não pedindo voto, mas mostrando aos nossos alunos o quanto é importante você saber decidir, né, o quanto é importante você saber escolher os seus governantes, o quanto é importante você perceber as leis que são criadas, né, que são promulgadas, que são realmente colocadas em prática, o quanto é importante participar. Aprendi muito sobre a questão dos conselhos municipais, que a participação da sociedade de forma democrática não acontece somente na hora do voto. Durante o ano 2021, mais uma vez, a Secretaria da Mulher não existe mais. Então, vem aquela minha pergunta, por que extinguiram novamente a Secretaria da Mulher? Porque nós não temos mulheres representando o nosso município. Nós não temos nenhuma mulher no Legislativo, nós não temos nenhuma mulher no Executivo. Então, quem foi que decidiu por nós? Todas as nossas políticas públicas provavelmente vão dar uma pausa gigante. Ah, mas tem uma secretária. Mas a decisão final, nós sabemos que é na Câmara Municipal, é no Executivo. É muito desafiador, mas também ao mesmo tempo eu quero aproveitar esse momento e agradecer a Apodi pelas 2 oportunidades que eu tive de representar a mulher apodiense. E dizer às mulheres que ainda tem muito a se fazer, muito a lutar. Se muitas tiveram que morrer para que a gente tivesse o direito a trabalhar, a votar, a se candidatar, pode ter certeza que foi um passo, um degrau apenas. Nosso país é um país machista. E a gente precisa mudar essa realidade. Muito obrigada. Gostaria aqui de deixar o agradecimento à Hortência por ter aceitado dar esse depoimento, por ter aceitado participar do nosso programa e destacar aqui que, além de ter feito parte da política de maneira direta, que ela também foi a nossa ex-vice-prefeita da cidade de Apodi, ela também é professora, é bióloga, mestranda agora, então ela tem uma trajetória muito rica, é uma mulher muito importante para a história política de Apodi, então gostaria muito aqui de agradecer e destacar também que no depoimento dela, ela falou muito na questão dos assédios que sofreu na política, é algo que a gente já imagina até que aconteça, mas só quem vive na prática, só quem é mulher, sabe mesmo o que se passa lá dentro. Então, gostaria aqui de deixar o agradecimento à Hortência pelo seu depoimento. Mas então, agora chegou o momento mais difícil do nosso programa. Agora a gente está chegando ao fim desse especial do Dia Internacional da Mulher.
Gostaria aqui de agradecer a todas que aceitaram esse convite, que aceitaram participar, dar os seus depoimentos. Realmente eu só tenho a agradecer pelas histórias mesmo compartilhadas, por tudo que compartilharam aqui com a gente, por esse debate hoje tão rico para a cidade de Apodi, mas também para o Brasil. De um certo modo, a gente precisa debater mais sobre mulheres, sobre políticas públicas para mulheres, e aqui fica o convite para levar esse debate adiante, até na nossa vida. E agora eu gostaria que cada uma desse sua mensagem final para esse Dia Internacional da Mulher, porque, como Simone ressaltou no início, não é um dia apenas, não é para ser um dia de flores e comemorações, porque é um dia de luta, a gente ainda tem muito que lutar. Então, vou deixar o espaço aqui para cada uma dar a sua mensagem final, começando por Aparecida. Como a colega Simone falou, não era para ser um dia visto como um dia de festas, né? Eu não sei se é somente o nosso país que tem a mania de dar muitas flores às mulheres nesse dia, né? Mas também só é nesse dia. Nós só somos lembradas como pessoas que merecem receber carinho nesse dia. Eu poderia aqui dizer que deixaria as minhas considerações ou um conselho ou um pedido aos homens, porque geralmente somos muito discriminadas por ele. Porém, eu queria deixar reflexões para a mulher, né? Como a nossa colega Saúde falou, a amiga Saúde falou sobre a importância da mulher na política, não temos representante. Mas a gente já parou para pensar que isso pode ser mulheres que não valorizam a outra mulher na política? Que nós não damos o voto de confiança a outra mulher para nos defender na política? Então, assim, o pior preconceito que uma mulher pode sofrer é aquele que vem de outra colega, de outra mulher, né? Não são somente os homens que devem respeitar as mulheres. As mulheres, acima de tudo, respeitem a outra mulher. Você não precisa diminuir uma colega, uma amiga, para se sentir alguém melhor que ela. Muito pelo contrário, se a gente for parar para pensar no fato que você está desvalorizando outra mulher. Então, assim, quando você vê uma mulher sofrendo assédio, abuso, ou qualquer tipo de sofrimento que ela passe, não julgue. Não diga, fulana passa por isso porque não toma uma atitude. Será que essa pessoa ela não para pensar na sociedade que a gente vive, que não vai acolher ela da maneira correta, o medo que ela tem de embarcar sozinha em uma sociedade tão preconceituosa? Então, quando você abraça outra mulher, quando você tenta compreender e não julgar, nós nos tornamos mulheres mais fortes, né? E principalmente nós abraçamos a causa de nos unir, porque o sentido da mulher é, acima de tudo, respeitar uma a outra. E mais uma vez, obrigada pelo espaço. Obrigada, Leonora, obrigada ao programa pelo convite. E eu queria finalizar dizendo o seguinte, que mulheres, homens, todos os dias é dia de flores, todos os dias é dia de amor, todos os dias é dia de afeto, porque todos os dias é dia de respeito. Flores sinceras, amores sinceros. Então, esse dia, 8 de março, é um dia de anúncio, né? Um dia para que a gente lembre que nós somos mulheres, mas também é um dia de denúncia, como eu falei no início. E que a gente possa fazer dele a nossa bandeira diária, porque todos os dias estamos passando, nós sofremos até pelo fato de ser mulher. Então, o fato de eu estar na universidade, o fato de eu ter um trabalho, uma profissão, isso não quer dizer que eu também não sofra assédio, isso não quer dizer que eu também não sofra pela minha condição de ser mulher. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na própria universidade, quais são as mulheres que tiveram a oportunidade de fazer pós-graduação depois que entraram na universidade e que casaram, que tiveram filhos? Eu fiz agora um levantamento e a gente tem... É mais fácil os homens saírem, porque os homens saem para fazer pós-graduação e não levam a família. As mulheres fazem pós-graduação e têm que levar a família.
E como é que você se desloca para fazer uma pós-graduação fora do seu lugar de trabalho sem você levar a família? Então, a condição da profissionalização, a condição de ser mulher é algo que está posto porque é o ser mulher, né? Então, isso que eu tenho falado lá no início. O assédio, a violência, não tem cor, não tem sexo, não tem classe social. Inclusive, na própria universidade, a gente sabe dos casos de assédio, dos casos de violência, mas não são denunciados, né? Por vergonha, pela intimidação, pelo preconceito social. Por quê? Porque existe um outro sentimento muito ruim para nós, é o julgamento da moral alheia. Todo mundo quer ser juiz da moral alheia. E nós somos juízes da moral alheia e outros também somos. Então, acho que esse dia é um dia para que a gente faça as nossas reflexões, para que todos os dias nós travemos essa luta em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, em nossa família, seja com o nosso marido, seja quando nossos filhos, homens, crescem e se tornam adultos, porque reproduz, né? Porque nós também reproduzimos. Então, essa nossa consciência, ela tem que partir também dessa nossa sensibilidade, da nossa condição de opressão. E não adianta nós querermos assumir o lugar do opressor, porque isso não vai resolver os nossos problemas. Não adianta eu agora querer assumir a condição de oprimir outras mulheres, não vai resolver o meu problema. Os problemas serão resolvidos quando eu tiver consciência da minha condição de oprimida, porque eu sei de fato quem é opressor e nessa relação eu desconstrua essa condição de invisibilidade. Então é esse o meu recado. A universidade, a escola e professores têm e devem estar abertos à discussão, à temática, à vivência e ao enfrentamento desses problemas, desses estigmas sociais. Gostaria de agradecer, né, o convite do programa. Obrigada, Leonora, obrigada ao programa por esse espaço e eu queria também reverenciar as colegas, né, por tanta troca, por tanta energia boa, por tanto conhecimento trocado aqui. E com relação ao 8 de março, né, fica o convite à reflexão, né, como já foi muito dito, esse não é um dia só para celebrar, não é um dia celebrativo, é dia de luta. Pode ser o dia, né, usar a simbologia desse dia para se embrenhar nessa luta, para iniciar a sua luta no enfrentamento ao machismo, ao patriarcado, ao racismo, né, que são opressões que estão interligadas e estão compondo a estrutura da nossa sociedade. Que é como o Simone levanta aí, que não adianta a gente querer o lugar do opressor, a gente tem que se reconhecer nessa opressão. E a gente, na condição de mulher, a gente não é atravessada só pela opressão de gênero. São muitas as opressões que nos atravessam a partir daquilo que nos identifica. Então, uma mulher negra, ela tem já aí 2 opressões. E uma mulher negra e pobre, são 3 opressões. Uma mulher trans, negra e pobre. Então, essas reflexões precisam estar levantadas, né? Então, a gente precisa se inteirar dessa luta e, nesse sentido, a literatura tem nos ajudado muito, né? Eu vim aqui para falar do nosso grupo e deixo aqui também o convite aberto, tanto às colegas que estão aqui dividindo o espaço, quanto a toda a sociedade apudiense que busque o Leia Mulheres e se inteirem da nossa luta, né? Que ela é também uma luta feminista travada lá, e que a gente comece essa partilha. Como eu disse, o espaço ele é de acolhimento e de troca, né? E assim, a gente já ouviu muitos relatos, né, nesse grupo de leitura. A gente chega para discutir um livro, né, como esse que a gente discutiu em fevereiro. A gente chega para discutir um livro e essa discussão sobre a obra literária, ela desencadeia experiências e vivências que não estavam no escrito. Então, deixo aqui o convite e o reforço. Mulheres univos. Aqui eu quero agradecer ao blog Outro Ponto, aqui na pessoa de Leonora, pelo espaço. E hoje, em 8 de março, meus parabéns vai para todas as mulheres de Apodi e a nós que estamos aqui, todas as mulheres do mundo. E aqui eu quero um reconhecimento àquelas mulheres que há tantos anos atrás foram mortas numa luta por direitos, né? Daí surgiu o Dia Internacional da Mulher,
Então foi uma luta, foi sangue derramado, foi vidas cefadas por lutar. Então cada mulher deve refletir sobre isso e fazer sua própria luta, ir à luta, não ficar omissa diante das opressões. E enquanto hoje, mulher que me sinto assim um pouco participando da vida pública, conto com o apoio de vocês, mulheres. Acreditem, quando eu entrar numa luta, não é a luta por saúde e paiva, mas é a luta por todas as mulheres que eu estarei representando, porque elas precisam entender que o valor delas é muito, mas muito maior do que elas realmente têm a noção. Mulheres, vamos à luta, defenda as mulheres. Nosso voto feminino tem que prevalecer. Obrigada a todos. Mais uma vez eu gostaria aqui de agradecer a todas que aceitaram esse convite, que aceitaram compartilhar suas vivências com a gente e deixar aberta aqui a reflexão para todos que estão nos assistindo sobre esses temas que a gente levantou aqui, para vocês refletirem sobre a importância desse tema e sobre a importância desse dia 8 de março, um dia de luta. E em nome do blog Outro Ponto, eu agradeço a todo mundo que compartilhou esse espaço virtualmente com a gente e deixo aqui o convite para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube também. Então, meu muito obrigada por essa participação e por esse dia 8 de março, um dia de luta. Feliz Dia Internacional da Mulher.